Você pode continuar ligado aqui na TVC Panorama. Daqui a pouco mais informações sobre o andamento dos trabalhos da Defesa Civil e outros órgãos importantes que estão envolvidos. A previsão do tempo também hoje vai ser diretamente da sede da Defesa Civil em Florianópolis para trazer informações precisas e concretas com relação ao que pode acontecer no período da tarde e também da noite de hoje. E a Polícia Científica de Balneário Camboriú está em novo endereço, um prédio novo e, claro, com possibilidade de prestar um serviço ainda melhor do que já era prestado. Para trazer as informações sobre os serviços e sobre esse prédio novo, sobre esse novo endereço, está conosco aqui a perita superintendente da Superintendência Regional da Polícia Científica, que fica aqui em Balneário Camboriú, Júlia Ren. Júlia, prazer te receber aqui. Prazer. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Bom, vamos falar sobre o novo endereço. Esse novo endereço, exatamente, o que melhorou, o que vai melhorar no trabalho que é oferecido, que é feito e que é preciso como o de vocês? Então, vamos primeiro pontuar como nós estávamos, né? Nossas estruturas, elas eram de mais de 30 anos, né, ali na medicina legal, e estava bastante precário, e tanto na parte de criminalística, que era ali na 1542, o prédio também estava com muita infiltração, problemas elétricos, enfim. E agora nós conseguimos transferir esse serviço todo ali para Alvin Bauer, num prédio de 1.300 metros quadrados, né, onde a gente conseguiu colocar o atendimento de lesão corporal em vivos, né? Que a gente sempre pensa que medicina legal é mais mortos, né? Mas na verdade a gente tem um atendimento muito maior em vivos. E ali hoje, com todo o conforto, um prédio novo, bem acabado, né, digno para essas pessoas que já vêm vitimizadas para fazer esse exame ali no nosso novo núcleo. Muito bem. Vamos lá. Houve ampliação do número de pessoas, número de servidores que estão ali fazendo esse trabalho que é tão fundamental, tão essencial? Sim, nós recebemos alguns peritos e alguns agentes de medicina legal, criminais, e já estávamos muito apertados ali no outro prédio. E hoje ali conseguimos colocar o setor de informática, hoje ocupa um andar inteiro daquele prédio, e mais todos os setores, todos muito bem organizados e ainda com a capacidade de crescimento, né, que é tão importante a gente ter uma perícia bem organizada para a produção de provas, né, periciais. Certo. O que vai facilitar os peritos e o que a população pode esperar agora nesse novo endereço? Nesse novo endereço, dignidade, né? Conforto para as vítimas é o principal. Lógico, para os servidores, um ambiente melhor de trabalho gera mais produtividade. Já percebemos isso nos números. Curiosamente, nossa demanda reprimida é uma das menores do Estado. E mais o conforto para a população, que nessa situação de violência tem um local adequado para ser recebido e atendido e... enfim. Bom, importante que se fale também, para quem está acompanhando a entrevista, saber que a área de cobertura não é só Balneário Camboriú e nem só Camboriú. Queria que você falasse sobre a área de abrangência dos trabalhos de vocês. A nossa regional, ela atende 20 municípios, né, ele atende as regiões de Brusque, de Balneário Camboriú e Itajaí. Brusque, nós fazemos uma cobertura quinzenal, mas aqui a gente vai de Tijucas, Canelinha, até Barra Velha, São João do Itaperiú. Então, é uma área bastante extensa, né? Não é só aqui a nossa região. Tá, vamos lá. Eu não sei se você já falou, né? Mas é bom que se diga exatamente qual o tipo de serviço que é feito por vocês, que são os peritos. Tá. Ali na nossa superintendência, nós dispomos de serviços de papiloscopia, que nós temos um dos melhores peritos de papiloscopia aqui. Se tiver uma digital, a gente encontra. Temos o setor de informática forense, que eu já falei. Temos o setor de laboratório de análises forenses, que é o laboratório de drogas. Nós temos o setor de identificação veicular, para quando tem alguma supressão de sinal identificador do veículo, esse tipo de situação. Deixa eu lembrar que é muito serviço, Saul, então deixa eu lembrar. Temos o setor de engenharia forense, temos o setor de perícias ambientais, temos o setor de localística, que é o plantão 24 horas para atendimento em casos de morte, né? Se eu não me falha a memória, é isso. E lá em Itajaí nós ainda mantemos o outro núcleo, que é o de audioimagem e o de balística forense. Certo. Quando é que vocês são chamados? E quem que chama? É a polícia? É a polícia civil que chama? É a polícia militar? Às vezes ocorre um crime e é a polícia que são os primeiros a chamar vocês, porque a gente vê que não se mexe em nada sem antes vocês passarem lá na cena, vocês fazerem os exames que são necessários.
Isso. No caso de um crime convencional, a população é a primeira pessoa que chega no local de crime. Ela vai acionar a polícia militar ou a polícia civil e vão nos acionar. Então, a gente não atua de ofício. A gente precisa desse acionamento da polícia civil ou militar para ir lá atender o local. Tá certo, Ora Júlia. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso chamado para comunicar à população sobre esse novo endereço do Instituto da Polícia Científica, que faz esse trabalho tão importante, tão fundamental, quando precisa realmente ter o resultado, o laudo, a perícia e muitas vezes aquela questão ligada, inclusive, da identificação de alguns corpos quando não tem. Muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho e pelo novo endereço. Muito obrigada. Muito bem. Olha, a gente segue com as informações importantes. A gente vai agora a Camboriú para falar com o secretário da Defesa Civil. Ele já está aqui na tela da TVC. O secretário Robson Santos vai trazer as informações agora. Secretário Robson, o senhor está no interior de Camboriú, mas eu gostaria agora de saber informações sobre qual é a situação do momento no município. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores, né, da TV Panorama. Saul, vamos lá. Estava aqui no interior, estou aqui no interior, aqui no braço. O que acontece? Veio um chamado para a gente, para verificar o rio que já tinha saído fora da calha. O que houve? Não foi a chuva que caiu agora na parte de manhã que deu esse transtorno aqui no interior. Esse quantitativo de chuva que caiu foi uma nuvem pontual, mais de Itapema e Camboriú. Pela metade, ficou ambas nas cidades. Então, choveu muito mais no interior do que na nossa parte urbana. Aí, viemos até aqui no local, literalmente, são bastante água, é muita água mesmo. Agora, eu já tenho que redobrar a minha atenção referente à parte urbana, né, da nossa cidade. Certo. Bom, há uma preocupação muito grande com algumas situações. Por exemplo, Monte Alegre. Outra situação que desperta muita curiosidade das pessoas é com relação também ao Jardim Europa. Qual a situação desses dois locais? O Santa Regina também, geralmente, quando tem um volume de chuva muito intenso, muito alto, geralmente acontecem alagamentos nesses locais. Eu queria que o senhor falasse sobre esses bairros específicos. Então, vamos lá. A água que desce toda do interior, né, onde pega ali na parte do Santa Regina, Jardim Europa. Então, por isso que eu falei assim, que agora eu vou redobrar a minha atenção referente a esses bairros. Por quê? Eu vou ter um pico de maré alta daqui a pouco. E essa água que está descendo do interior é muita água. Então, eu estou saindo do interior, já vou acabar de sair da entrevista e já vou me deslocar ao Jardim Europa para verificar como é que está a parte do rio lá. Então, automaticamente eu verificando que o rio já está muito cheio, certo? Atrás do bairro Jardim Europa, eu já vou começar, certo? A avisar a população. Ó, pessoal, já tem um perigo aí, pode ser que transborde, vamos ficar atentos, já comece a erguer os seus móveis, né? Se precisar retirar das casas, já vamos começar a retirar. Já estamos redobrando a nossa atenção, mais do que nós tivemos na parte da manhã, pelo que eu vi agora, praticamente o meio-dia aqui no interior de Camboriú. Certo. Olha, o secretário da Defesa Civil de Camboriú está trazendo as informações para vocês que estão em casa e para nós também aqui, como jornalistas, como equipe que sempre cobre os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. Bom, quais as recomendações que a Defesa Civil dá diante dessa circunstância que o senhor acabou de falar, do cuidado com relação às águas que vão descer e isso tudo encontrando com a maré que deve daqui a pouco ter um pico de alta? Exatamente. O que eu peço para a população? Que nos escutem. Na hora que nós falarmos assim, ó, pessoal, vamos se retirar das casas, ergue os seus móveis, não deixa para acontecer em cima da hora. Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando nesse exato momento, não estão em casa, né? Infelizmente, né? Mas as pessoas que estão em casa com as suas crianças, né? Pessoal, escuta a gente da Defesa Civil. Não deixa para acontecer como aconteceu em janeiro, que nós avisamos e o pessoal não acreditou. Pensou, não, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai chegar, e acabou acontecendo. Então, assim, ó, escuta nós da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, eles estão envolvidos junto com a gente. Não deixa para acontecer em cima da hora para você sair retirada da sua casa. Se nós estamos avisando com antecedência, é porque algo vai acontecer.
nós jamais iríamos entrar em contato com as pessoas se nada tivesse para acontecer. Certo. Secretário Robson, outro fator importante é o seguinte, o senhor está falando aí que quando vocês avisarem, as pessoas devem deixar as suas casas. Os abrigos já estão preparados para receber pessoas em caso de terem que sair das suas casas? Sim, positivo. Nós já temos com assistência social, já estamos em contato desde ontem, né, no grupo do GRAC. Fizemos uma reunião ontem, eu convoquei todo o pessoal do GRAC, né, juntamente com o nosso prefeito. Ele não pôde estar nessa reunião, mas mandou, né, o Alexandre, que é chefe de gabinete dele, o Code, e tivemos a reunião juntamente com o secretário da Assistência Social, que está sentado junto conosco na mesa, já explicando o que nós temos que fazer referente ao abrigo para colocar essas pessoas que vão estar sendo desabrigadas ou a qualquer momento, ou até mesmo depois. Tá certo. Olha, secretário Robson, o senhor tem prioridade aqui na programação da TVC ao longo desta tarde e também ao longo desta noite. Se necessário, o senhor pode entrar a qualquer momento para instruir a população com relação ao que devem fazer diante dos quadros que ainda devem e que podem acontecer ao longo da tarde de hoje e também à noite. Muito obrigado, bom trabalho. Tomara que não tenhamos nenhuma ocorrência mais complicada. Sim, ô Saul, já avisando para a população que sim, a meadas da tarde, ali a partir das 4, 3 horas da tarde, nós vamos ter um volume mais elevado do que nós tivemos hoje na parte da manhã, certo? Então, assim, a previsão do tempo é uma previsão que pode sim acontecer, como sim não pode acontecer. Mas tudo que nos mostra para a gente, dentro do nosso sistema de meteorologia, sim, é bastante chuva, agora no começo, na meadas da tarde ali, a partir das 3 horas da tarde. Então, assim, vamos ficar atento. Vai ser na nossa região aqui por completo, Balneário Camboriú. Então, assim, nós vamos ter bastante volume de chuva nessa tarde. Muito bem. Secretário Robson, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, né, prioridade máxima para as informações da Defesa Civil dos municípios de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Florianópolis, da nossa região aqui. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho a todos. Tomara que não aconteça o pior e tenhamos uma calmaria e uma tranquilidade. Muito obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Tá certo. Olha, a gente continua com informações de Camboriú ao longo da programação desta tarde e também da noite. Nós vamos ficar sincronizados com os órgãos de segurança que estão fazendo os preparativos. Se acontecer, se tiver o caso de cheias, de águas entrando em residências, obviamente a TVC vai ser parceira desses órgãos importantes para que possamos trazer a melhor orientação, a orientação correta. Daqui a pouco, ao vivo, diretamente de Florianópolis, o Caio Guerra, que é o meteorologista da Defesa Civil, vai trazer as informações do que os monitores estão mostrando com relação a essa tarde e também à noite de hoje. Aqui na tela da TVC, a Icla Araújo está com outro assunto agora relacionado a Camboriú, está ao lado do secretário de Saúde do município. Icla Araújo, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos em casa. Isso mesmo. Hoje a gente está aqui na Prefeitura de Camboriú, junto com o Alexandre, secretário de Saúde, e vai trazer alguns detalhes com relação a todo o envolvimento relacionado ao HCC. Durante ontem, final da tarde de ontem e hoje, a gente tem tido esse movimento, toda essa movimentação em relação a essas informações que estão sendo repassadas sobre a empresa que está fazendo o serviço terceirizado ali no HCC. E o Alexandre vai trazer mais detalhes sobre como isso tudo aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Icla. Boa tarde, Saul, a todos que acompanham aí a TV Panorama. Bom, com relação hoje, ocorre aí uma paralisação parcial no HCC. A gente quer deixar isso claro assim que não existe uma greve de fato. A gente continua o pronto-socorro do hospital funcionando, todas as unidades básicas de saúde em atendimento, a policlínica. Mas o que ocorre ali é que houve a contratação de uma organização social no hospital para gerir. E aí, como nós detectamos algumas situações que precisam ser regularizadas nas prestações de conta, até mesmo nas prestações de serviço, e que não vem obedecendo como deve o edital, a comissão que julga que mensalmente essas prestações de contas deu um parecer desfavorável, e aí nós ficamos impossibilitados de fazer o repasse dessa terceira parcela. A gente tem corrido atrás, estamos aguardando aqui nesse momento os diretores aí dessa organização social para termos essa conversa,
vamos hoje estar emitindo uma notificação e dando um prazo aí de 48 horas para essa regularização, e nós esperamos que a gente possa resolver da melhor maneira possível e de forma administrativa, né? Mas enquanto isso a gente segue aí e esperamos que ao longo do dia a gente consiga trazer boas novidades aí, principalmente para os servidores. Também destacar que nós estamos aqui no gabinete, tem alguns servidores já nos aguardando, nós vamos estar explicando toda essa situação a eles, que é uma situação complicada para nós do município, porque nós gostaríamos muito de fazer o repasse, mas não existe uma forma legal, né? É como se nós fôssemos, dando um exemplo, mas seria como se nós pagássemos os funcionários da Água de Camboriú, que é algo privado. Então, a contratação é direto OS com o profissional, não da prefeitura com o profissional. Então, a gente espera que consiga regularizar o quanto antes essa situação. Com relação à empresa, caso não chegue em um acordo, em uma tratativa, quais serão as medidas tomadas? Aí a gente segue um caminho, né, de estar chamando a segunda colocada no processo emergencial que ocorreu, e a questão trabalhista, aí a gente aciona a Procuradoria aqui do município e aí entramos aí numa questão judicial. Esperamos que não precise chegar a esse ponto. E também dizer que a gente se solidariza, né, com esses profissionais aí que trabalharam ao longo do mês, não são todos, alguns receberam o pagamento ali no final do mês passado, mas a gente se solidariza, a gente sabe que tem as contas para pagar, final do ano e tudo mais, por isso que a gente está correndo atrás aí para conseguir resolver, só que precisa resolver de uma forma legal. Saul, alguma pergunta? Não, apenas perguntar, porque hoje pela manhã teve uma paralisação por parte dos funcionários do HCC, reclamando justamente isso, que não receberam os seus salários. Eles ainda estão paralisados, algum tipo de atendimento emergencial está sendo mantido? A gente gostaria de ter essa informação do secretário. Saul, quer que tu explique de uma forma um pouco mais detalhada em relação a essa paralisação dos funcionários? Está acontecendo atendimento de forma emergencial? Como está toda essa parte? Isso. No hospital hoje, nós temos o pronto-socorro atendendo normalmente, 24 horas. Então, todos aqueles que estão procurando o pronto-socorro ali, eles estão sendo atendidos, passado pela triagem, pela enfermagem, pela parte médica e tendo a conduta conforme necessário, né? Também continuamos recebendo as ambulâncias ali do SAMU e dos bombeiros. Então, hoje o que nós tivemos, essa paralisação aí foi no centro cirúrgico, as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias com agendamento, não são cirurgias que é um risco de vida ou de morte por parte dos pacientes, né? Elas são agendadas e alguns exames que seriam hoje realizados ali não vão ser. Tudo vai depender de como essa conversa vai proceder hoje, mas se a gente verificar que vamos ter que tomar algumas medidas mais drásticas aí, nós vamos estar comunicando os pacientes de amanhã, já cancelando essas cirurgias eletivas, mas reforçando que o hospital ele segue o atendimento do pronto-socorro em pleno funcionamento. Só para reforçar, quem são as pessoas que tu já vai receber ali para participar dessa reunião, para resolver toda essa questão? Bom, nós vamos ter 2 reuniões agora, início de tarde, né? Uma delas são alguns servidores que já estão aqui na prefeitura, já se encontram ali no gabinete posicionadas, e também nós vamos receber os diretores aí da organização social que se deslocaram de São Paulo aí para estar em conversa com a gente. Bom, Saul? Muito bem. Olha, a gente vai acompanhar esse assunto, porque é um assunto extremamente importante, está relacionado à saúde e o atendimento das pessoas, né? A gente aguarda para ver a repercussão e as definições desta reunião. Mas só para fazer o fechamento aí, se houver o rompimento de contrato, qual que é o procedimento? Só estou perguntando sobre o rompimento do contrato. Se caso aconteça, qual é o procedimento? Bom, a gente vai fazer hoje uma notificação, né? Tudo precisa ser feito no papel, né, Saul? Então, a gente vai fazer essa notificação e vai ser dado um prazo de 48 horas para resposta e regularização dessas pendências que a comissão tem levantado. E aí, caso não ocorra uma resposta satisfatória, a gente vai chamar a segunda colocada da licitação. Em caso de resposta satisfatória, aí é feito o repasse dessa terceira parcela e segue os atendimentos, né? Segue os pagamentos e o fluxo normalmente. Então, hoje são esses 2 caminhos aí que a gente tem aqui enquanto prefeitura. Saul? Muito obrigado, Icla Araújo, pela sua participação. A gente segue acompanhando, inclusive, a Icla tem prioridade na tarde de hoje para esse assunto também, essa questão relacionada ao HCC, os funcionários e a empresa, que é quem faz
a gestão e não repassou os pagamentos. Muito obrigado, Icla. Obrigado, Saul. Boa tarde a todos em casa. Obrigado, Alexandre, pelo espaço e prestar esse esclarecimento para toda a população. Bom, nós agradecemos também pelo espaço, né, por trazer informações com veracidade, sempre buscando o máximo de transparência possível. Então, agradecer aí a TV Panorama pela oportunidade de nós levarmos aqui a nossa versão. Um abraço e a gente segue aqui agora ao longo da tarde aí com essas reuniões e esperamos que com boas novidades aí ao longo dessa tarde. Um abraço. Com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado. A gente faz um intervalo agora, depois do intervalo o ginásio da Barra é reinaugurado. Ainda teremos uma conversa com o secretário interino de Educação de Balneário Camboriú, Leandro Índio. Ele vai falar sobre as aulas suspensas e vai falar também sobre a expectativa do tempo para as próximas horas. E ainda teremos o Caio Guerra, direto da sede da Defesa Civil, com a previsão do tempo.